Bom, estamos hoje aqui no auditório da AVEC para tratar sobre um assunto um tanto que as pessoas tratam como preconceituoso e polêmico, né? Por diversas vezes esse assunto foi tratado como doença mental, como doença atingida por maldição de Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a epilepsia. E quem vai falar um pouquinho para a gente do que está acontecendo aqui, epilepsia sob nova perspectiva, é o promotor Edmilson, ele que vai falar um pouquinho do assunto, de que forma que ele está sendo tratado então aqui no auditório. Primeira pergunta, o que é epilepsia para quem está em casa possa entender, promotor? Olha, a epilepsia é uma doença crônica, grave, né? Que ela atinge o funcionamento dos neurônios. Por isso que não é doença mental. Nós temos 100 bilhões de neurônios no cérebro. E quando eles mantêm entre si uma comunicação. E essas comunicações, às vezes, são perturbadas por lesões sofridas no cérebro, e isso faz com que a pessoa tenha crises repetitivas, convulsivas, quer dizer, nem todas as crises convulsivas são epiléticas, mas se essa crise tem características, você não está com febre, não tem inflamação, não está gripado, e tem uma convulsão, e repete uma, duas, três vezes por dia, isso você tem que levar ao conhecimento médico. Eu tenho recomendado aos familiares de pessoas com epilepsia, como hoje todo mundo tem um celular que filma, filmar e levar para o médico, que ele certamente vai fazer uma avaliação desse quadro e vai diagnosticar que é epilepsia, e então ele parte para os exames complementares, conforme foi mostrado ali, que é um EEG, uma ressonância magnética, uma tomografia computadorizada, para fazer aprofundar mais essa pesquisa, essa investigação. Promotor, nós vimos aqui a necessidade de criar fóruns, de criarem debates a respeito do assunto. O porquê criar essa necessidade de falar sobre a epilepsia a partir do momento que ela é uma doença antiga, né? Que por muito tempo é questionada e por muito tempo as pessoas ainda têm dúvidas em relação a isso. O porquê criar então essa forma de debate? É porque a epilepsia foi sempre tratada com muito preconceito, com muita coisa negativa, desde a Bíblia. Então, é uma doença aí que 3, 4 mil anos vem tendo um enfoque completamente arrasador para a pessoa que tem epilepsia. E isso nós queremos resgatar a cidadania dessas pessoas. Mostrar que é possível ter uma vida, 70% dos casos de epilepsia, a pessoa pode ter uma vida normal, ter uma cidadania, poder se casar, arranjar seu trabalho, criar seus filhos, estudar, né? E nós temos, inclusive, mostrado figuras do mundo da literatura, das artes, que foram também pessoas com epilepsia de alto sucesso. Então, eu costumo dizer que todas as doenças estigmatizadas pela Bíblia, fica difícil, porque como é que nós vamos acabar com esse preconceito de 3, 4 mil anos atrás? Então fica difícil, é um trabalho lento, devagar. Graças a Deus, o mundo da comunicação hoje contribui muito para a erradicação desse preconceito no meio da sociedade. Então, esse é o grande problema das pessoas com epilepsia, é esse tratamento negativo por parte da sociedade. Assim como foi com a rancianice, com as doenças psiquiátricas, que são as pessoas consideradas loucas. Tanto é que na Bíblia, você olha no Evangelho, Jesus curou um lunático. Lá não diz, o meu evangelho eu risquei a palavra lunático e botei epilético. Né? Por quê? Porque o próprio evangelista, ele se confundiu naquela época que era uma doença que a epilepsia era loucura. Daí o nome lunático, na realidade, uma pessoa com epilepsia. Então, são esses problemas antigos que estão arraigados na sociedade, inclusive no seio. Costuma-se dizer, nós que trabalhamos aqui, o epilético ele tem preconceito dele mesmo. Quando ele cai, ele fica morto de vergonha, olhando para um lado, para outro, se alguém viu ou deixou de ver. Por quê? Porque ele tem toda uma sociedade contra ele. É uma pessoa isolada e que nós temos que trabalhar a inclusão social dessas pessoas.
O senhor falando, a gente vê que é um trabalho contínuo, né? E aos poucos, então, ele vai sendo reestruturado. A gente vê que tem a participação aqui no auditório hoje de professores, a participação de profissionais de saúde. De que forma que vocês estão, então, trabalhando com essas pessoas que o epilético, ele tem como viver em sociedade normalmente, ele tem como trabalhar, ele tem como viver na escola. De que forma que vocês estão mostrando isso, então, para esses profissionais? Olha, nós abordamos ali o tempo, por exemplo, as personalidades que foram Machado de Assis, Dom Pedro I, Dom Pedro II, Van Gogh, Dostoiévski, todos são pessoas do mundo da literatura, da arte, que foram verdadeiros sucessos. Então nós temos, através dessas pessoas, que tem muito mais, São Paulo também foi epilético, né, e foi um fenômeno do cristianismo, né, pregador do cristianismo, e são pessoas de sucesso, então nós temos que desmistificar essa história de que a pessoa com epilepsia não é capaz. Ele é capaz sim de ter família, de estudar. Essa é uma luta realmente muito grande, tão grande que eu passei, vamos dizer assim, passei a bola para o Ministério Público. Eu vi que só em Rondônia nós temos 35 mil pessoas com epilepsia. Então eu vi que a causa era enorme para o meu tamanho, né? Quer dizer, eu não vou dar conta disso aqui sozinho. E levei a causa para o Ministério Público. E o Colégio de Procuradores, que é o órgão máximo da instituição, achou por bem de acatar esse meu pleito e a instituição assumiu hoje, é uma causa institucional. Então o Ministério Público hoje tem o PGA, que é o seu plano geral de atuação, e está englobado lá a causa da epilepsia como uma causa social. Do Ministério Público tem nos ajudado muito, inclusive com esse evento aqui, organizado pelo doutor Paulo, mas com apoio do Procurador-Geral, doutor Ayrton Pedro Marinho. Então foi muito bom o Ministério Público ter entrado nessa causa, porque é uma causa social enorme, só no estado de Rondônia você vê a dimensão, né? E nós estamos aí nessa luta, para isso nós temos panfleto, escreve-se cartilha, traz conferencista. Nós vamos mexer com o Sistema S, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar. Todo esse pessoal, especialmente os policiais, toda hora encontra epilética aí na rua e não sabe o que fazer. Não sabe mesmo. Nós temos caso. Um dia desse eu tive uma epilética algemada em Porto Velho, que ela foi buscar o remédio lá no posto de saúde. Já estava faltando remédio há vários dias. E por conta de um surto epilético, ela teve uma crise e a funcionária não entendeu. Chamou a polícia pensava que era uma pessoa querendo brigar, ela estava, o quê? Coitado, tendo uma crise. Pegaram, algemaram e levaram para a delegacia de polícia. Quando chegou a notícia, eu corri com o promotor para a gente acudir essa pessoa. Porque é falta de informação. Aí você pensa, o policial é truculento. Não é. Ele não está preparado. Então nós queremos levar, graças a Deus, está cheio de policiais e é muito bom que eles sabem atender uma pessoa com epilepsia e eles querem. Então eu estou levando esse curso também para a Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, palestras, para preparar nossos policiais para atender essas pessoas, que eles são muito confundidos com noiado. E realmente eles tomam uma droga lícita, muito forte, e às vezes a pessoa tem a cara mesmo assim parecida, mas é preciso que o policial aprenda a trabalhar nessa área também. Professor Edmilson, então, falando um pouquinho do evento que está acontecendo aqui no auditório da VEC, as pessoas que estão em casa também podem vir assistir, de repente, agora de manhã não dá tempo, mas à tarde tem como essas pessoas que estão em casa, de repente, virem assistir, seu Edmilson? Com certeza. O evento aqui, que nós estamos desenvolvendo aqui em Vilhena, ele é aberto à sociedade em geral e, evidentemente, tem um certificado e os acadêmicos gostam sempre de uma carga horária, não faz mal a ninguém, né? Então, está aberto ao público a partir das 14 horas. Quem não pôde vir de manhã, pode vir à tarde. Será um tema realmente muito difícil de a gente tratar, que é epilepsia e sexualidade. Quando se fala de sexualidade, se fala de coisa íntima. Então, eu, por exemplo, quando dou minhas palestras, eu sou abordado isoladamente. Mas a sociedade, de um modo geral, tem medo de desenvolver um tema desse aberto, por exemplo, em público, né? Saber se a pessoa com epilepsia tem uma disfunção sexual, ou erétil, se os remédios contribuem para
para algum funcionamento anormal da sua sexualidade. Então são temas que a gente sabe, eu me preocupei muito, porque sempre que eu vou para o interior, são temas isolados. Depois termina a palestra, a pessoa chama a gente num cantinho para saber disso e tal. Então é um tema realmente palpitante esse da sexualidade das pessoas com epilepsia. E convidamos todos, quem não pôde vir na parte da manhã, será muito bem-vindo na parte da tarde. E como o senhor Edmilson acabou de falar, você é o convidado, então, todo especial para vir desmistificar algumas coisas que nós temos em relação à doença. Uma doença que é antiga, mas ainda tem tantas dúvidas, tantos preconceitos ainda em relação a essa. Então, esse é o momento, então, de você tirar a sua dúvida. De repente, você tem alguém da sua família que sofre de epilepsia, né, que tem epilepsia, e, de repente, você não sabe como fazer. Então, esse é o momento de tirar algumas dúvidas. Essas são, então, imagens de Olivan Yuri. Eu sou Mara Carvalho para a TV Alamanda, a TV que faz a diferença.